e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Lucas 9:45c. Ontem no Evangelho, Jesus já havia anunciado pela primeira vez que iria morrer, mas depois iria ressuscitar. E hoje o Evangelho de Lucas narra pela segunda vez de que Jesus iria ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem vai ser entregue. Mas eles não compreendiam e tinham medo de fazer as perguntas. Por que será que eles não queriam compreender, né? Pior cego é aquele que não quer ver, pior entendedor é aquele que não quer compreender. Será que era difícil para eles aceitarem que Jesus, aquele homem que acolhia os pecadores, que fazia milagres, que só fazia o bem, um dia seria morto? Os homens teriam tanto ódio dele que o matariam, que o entregariam para ser crucificado? Era isto que Jesus estava avisando. Lucas não narra a primeira reação de Pedro depois da profissão de fé, como vimos no Evangelho de ontem, mas nos Evangelhos de Mateus e Marcos dizem que Pedro foi recriminar Jesus, foi repreender Jesus. Não te aconteça isso, Senhor. E Jesus dá uma resposta a Pedro, uma das mais duras, dita nos Evangelhos: afasta-te de mim, vai para trás de mim, Satanás. Chama Pedro de Satanás. Lucas não fala essa reação, mas o Evangelho de hoje diz que eles não compreendiam e tinham medo de fazer as perguntas sobre o assunto. A morte realmente é um assunto muito difícil de a gente encarar, de a gente perguntar sobre isso ao próprio Jesus. Jesus anuncia a sua morte porque ele sabia que ele iria morrer, iria dar a sua vida em resgate de muitos. Nós também temos medo de muitas coisas, de perguntar muitas coisas ao Senhor. Claro, Jesus não quer dizer o dia nem a hora da nossa morte, mas às vezes ele até indica aos seus eleitos como eles entregariam as suas vidas. Ao longo da história da igreja, vemos muitos santos que souberam que um dia iriam morrer, saberiam até quando isto aconteceria. Mas esta pergunta, este medo que os discípulos tinham, muitas vezes é um medo que paralisa, que os impede de enxergar de fato aquela situação. E por isso Jesus vai os repreender, porque eles tinham medo diante daquela pergunta. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje de encararmos os nossos medos, de não termos medo de fazer as perguntas ao Senhor, diante de tantas dificuldades da nossa vida, mas o Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor vem nos consolar, vem até nos dizer, né? Às vezes não responde diretamente, mas diz: aguarde, no tempo certo você entenderá. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje, de aguardar os tempos de Deus, de não ter medo de perguntar aquilo que inquieta também o nosso coração. Não ficarmos como esses discípulos sem compreender e com medo de perguntar. Deus te abençoe e até amanhã.